Saber Direito desta semana aborda o direito financeiro constitucional. Aprenda sobre as noções gerais do direito financeiro, planejamento público, processo legislativo do orçamento e vedações orçamentárias. As aulas são com o advogado e mestre em contabilidade Hipólito Gadelha Remígio. Olá, nós estamos agora na nossa terceira aula desse curso de Direito Financeiro, em que estamos abordando fundamentalmente as normas de direito financeiro estabelecidas na Constituição Federal. Já estudamos que a proposta orçamentária é encaminhada pelo Poder Executivo até o dia 31 de agosto ao Poder Legislativo, e o Poder Legislativo, então, vai apreciá-la e deve devolver ao Poder Executivo para a sanção até o dia 31 de dezembro. A rigor, constitucionalmente, a previsão era até o final do segundo período da sessão legislativa, que hoje é o dia 22 de dezembro. Sessão legislativa é o período de um ano legislativo, que envolve 2 semestres legislativos. O segundo semestre legislativo se inicia em 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Portanto, pelo texto constitucional, a regra seria que o Congresso Nacional deveria devolver para a sanção presidencial o projeto de lei orçamentária aprovado até o dia 22 de dezembro. Todavia, na prática, nem sempre isso acontece. Houve ano em que o orçamento não foi aprovado até julho do ano seguinte, e isso, naturalmente, torna muito difícil a execução orçamentária, e para situações dessa natureza, a própria LDO diz que, neste caso, executa-se 1/12 da proposta orçamentária a cada mês que for transcorrendo sem que seja aprovada a proposta de lei orçamentária ou o projeto de lei orçamentária que foi enviado ao Congresso. Mas, no seu trâmite normal, o projeto de lei orçamentária, como dissemos, é enviado até 31 de agosto e, em conformidade com o artigo 166 da Constituição, esse projeto será inicialmente submetido a uma comissão mista, ou seja, uma comissão formada por deputados e senadores. Aqui vamos abrir parênteses para explicar um pequeno detalhe acerca do processo legislativo. Em regra, um projeto de lei é iniciado em uma das casas, e lógico que estou falando isso no âmbito federal. Por que no âmbito federal? Porque no âmbito federal nós temos 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No âmbito distrital, estadual e municipal, nós só vamos ter uma única casa legislativa, portanto não vai ocorrer este fato específico que nós vamos falar aqui, que é específico em relação à matéria orçamentária. Que fato específico é esse? Vamos primeiro dizer a regra geral. A regra geral é que um projeto é apresentado em uma casa, que é a casa iniciadora, depois ele é levado à casa revisora, por exemplo, ele é apresentado na Câmara, depois é levado ao Senado, e esta casa revisora pode ou alterar alguma parte desse projeto ou aprovar integralmente o projeto. Se essa casa revisora aprova integralmente, o projeto já é encaminhado de lá direto para o presidente da República. Se essa casa revisora altera o projeto, esse projeto volta à casa iniciadora, que pode ou manter o texto que ela originalmente aprovou, e isso não é o texto da proposta, é o texto que ela aprovou com as emendas que ela apresentou e que foram aprovadas no plenário da casa iniciadora. Então, a casa iniciadora, nesse terceiro momento, portanto, pode manter o texto que ela encaminhou, que ela aprovou e encaminhou para a outra casa, que é a revisora, ou pode aprovar, aceitar todas ou algumas das alterações que foram introduzidas pela casa revisora.
De uma forma ou de outra, após esta segunda vista da Casa Revisora, que só acontece, como já disse, quando a Casa Revisora fez alguma alteração, né? Então, essa segunda vista pela Casa Iniciadora, após essa segunda vista, o projeto de lei é encaminhado à sanção presidencial. Portanto, encaminhado o projeto à sanção presidencial, seja por meio da Casa Iniciadora, caso o projeto tenha sido alterado na Casa Revisora, e a Casa Iniciadora decidir o texto final, vai encaminhar à sanção presidencial. Ou seja, por meio da Casa Revisora, nos casos em que a Casa Revisora não faz qualquer alteração no projeto, de um jeito ou de outro, tudo se conclui na sanção presidencial. E aqui nós fechamos o parênteses, porque este é o processo legislativo regular. Não é assim no processo legislativo orçamentário. O processo legislativo orçamentário, como dissemos, ele passa primeiramente o projeto passa primeiramente por uma comissão mista de deputados e senadores. Nesta comissão serão designados relatores setoriais e um relator geral. Portanto, a título de exemplo, haverá um relator para os chamados poderes de Estado, que envolvem o legislativo e o judiciário. Haverá um relator só para a matéria de infraestrutura, um outro relator para a matéria de educação, um outro relator para a matéria de saúde e assim por diante. O regimento do Congresso Nacional e as resoluções adicionais a este regimento é que vão determinar a existência destas relatorias setoriais. E o artigo 166 diz também que as emendas que serão apresentadas ao projeto, isso é o parágrafo 2º, as emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e elas serão apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas. Observem que isto foge à regra do processo legislativo normal. Algumas matérias fogem à regra do processo legislativo normal. Uma delas é as resoluções, outras são os decretos legislativos, as medidas provisórias e as leis orçamentárias. Aqui incluindo leis de matéria orçamentária, aqui incluindo o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Estes três instrumentos se submetem ao regime especial de serem inicialmente encaminhados para a chamada comissão mista de orçamento. Dentro desta comissão, estes projetos vão receber as emendas e esta comissão, portanto, vai emitir um parecer, e este parecer, a rigor, significa a proposta orçamentária que o Congresso Nacional vai apreciar. Em outras palavras, o plenário unido da Câmara e do Senado não aprecia o projeto de lei encaminhado pelo Executivo, aprecia sim o projeto de lei na sua forma como saiu da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. A importância desta comissão está, portanto, em que, em primeira mão, ela é quem define o conteúdo da lei orçamentária. O Poder Executivo encaminha aquilo que ele deseja que seja o orçamento. Todavia, não será exatamente como ele deseja, mas sim como a comissão, em uma primeira mão, a comissão pretende que seja. A comissão vai apreciar as emendas apresentadas pelos deputados e pelos senadores e vai dar parecer favorável ou desfavorável a tais emendas. No âmbito regimental, o Congresso Nacional tem definido a cada ano valores que cada deputado e cada senador podem apresentar de emendas que são
de sua autoria pessoal e que expressam os seus interesses de natureza eminentemente política. Um deputado pode, por exemplo, propor a construção de uma determinada escola ou um determinado hospital, utilizando-se do poder de criar dotações orçamentárias a partir das emendas que ele apresente ao projeto de lei orçamentária anual. A propósito, é interessante que a gente defina isso, né? Emenda. Emenda é a proposta de uma alteração que se pretende fazer em um projeto de lei. A emenda orçamentária é, portanto, uma alteração que se pretende fazer no projeto de lei orçamentária. E esta emenda tem determinadas características próprias ou requisitos próprios para a sua aprovação, e estes requisitos estão descritos no parágrafo 3º do artigo 166, que é o artigo que traz a descrição de como será o processo legislativo orçamentário. Aqui, no parágrafo 3º, estão ditas as condições. A primeira condição para que seja aprovada uma emenda à lei orçamentária anual é que ela seja compatível com o plano plurianual e com a LDO. O que significa isso? Por hipótese, suponha que o plano plurianual determine que a lei orçamentária anual federal não destinará qualquer recurso, por exemplo, para a construção de usinas de eletricidade de natureza térmica, né, as usinas termoelétricas. Imagine que o plano plurianual defina a não realização disso. Neste caso, o que seria de uma emenda que dissesse assim, eu deputado tal, quero destinar no Ministério das Minas e Energia, eu quero destinar recursos para a construção de uma usina termoelétrica lá no meu estado. Esta emenda não poderia jamais ser aprovada. Por quê? Porque ela fere frontalmente o disposto no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição, que diz que as emendas, para serem aprovadas, têm que ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Esta palavra é bem curiosa, compatíveis. E a rigor, compatível, na verdade, deve ser examinado sob a forma negativa. É aquilo que não é incompatível. Como assim, Hipólito? Sim, há algum dispositivo na lei do plano plurianual ou na lei de diretrizes orçamentárias que impede aquilo? Se impede, é incompatível. Mas se não impede, é compatível. Então, no exemplo que nós estamos dando, existe uma norma que proíbe a construção de usinas termoelétricas com recursos públicos. Daí uma emenda que assim o preveja será absolutamente o quê? Incompatível. Então, essa emenda não pode ser aprovada. Mas há outros requisitos, ou fundamentalmente um outro requisito dividido em 4 partes, que também determinam a impossibilidade de que uma emenda seja aprovada. Diz o inciso 2º daquele mesmo parágrafo 3º do artigo 166 que as emendas, para serem aprovadas, têm que indicar os recursos necessários. É óbvio que se uma lei orçamentária prevê, por hipótese, um gasto total de 2 trilhões, uma receita prevista de 2 trilhões, não há espaço para que alguém simplesmente diga, eu quero acrescentar uma despesa tal. Para que ele acrescente uma despesa, automaticamente ele também terá que o quê? Anular uma despesa. Portanto, a rigor, dentro da visão constitucional de 1988, cada emenda, ao propor a criação ou a ampliação de uma dotação dentro do projeto de lei orçamentária, deveria também dizer, olha, eu quero ampliar essa despesa com base na redução desta outra despesa. Por exemplo, ele poderia propor, eu quero criar a despesa para
construção de uma UPA no município tal, e eu quero eliminar essa despesa para a construção de uma, vamos dizer, de uma estrada no município, do município A ao município B. A rigor mesmo, as normas regimentais nem permitem esta anulação de uma despesa estranha à mesma natureza daquela despesa que está sendo criada. Mas tirando essas questões regimentais de lado, a título de exemplo, nós estamos querendo dizer que para uma emenda ser aprovada, ela tem que apresentar uma anulação de outras despesas. Na prática, como é que isso funciona? Na prática não funciona exatamente assim. Por quê? De uma forma, no meu entender, bastante inteligente, o Congresso Nacional criou uma norma que determina, logo que chega o projeto de lei orçamentária, quais as despesas que serão, as despesas previstas no projeto de lei, que serão excluídas da lei orçamentária ou cujos valores serão reduzidos. E quando ele define tudo que será excluído ou tudo que será reduzido, automaticamente o orçamento se torna desequilibrado. Ou seja, nós vamos ter uma previsão de receita bem superior à despesa que será fixada. Esta forma inteligente permite que, na prática, quando um deputado ou senador vai apresentar uma emenda, ele possa fazê-lo sem ter que ficar colhendo dentro do orçamento algo que será utilizado para bancar essa sua emenda. Portanto, as emendas, ao serem propostas, já haverá a despesa anulada, seja a totalidade de um programa de trabalho, ou seja, o valor inicialmente proposto para aquele programa de trabalho. O Congresso já faz uma subtração, uma diminuição, seja de programas ou seja de valores dos programas, para ter lugar, para que o próprio Congresso cumpra esta função de indicar as despesas que serão anuladas para fazer face àquelas receitas, àquelas despesas que estarão previstas nas emendas. Muito bem, mas o parágrafo 3º, inciso 2º, estabelece também exceções ao poder de um parlamentar ou o Congresso todo anular despesas. Então, não é mais admissível, desde 88, que se anulem despesas relativas aos gastos com pessoal. E por que isso? Ora, quando um tribunal, uma universidade ou um ministério informa ao Poder Executivo, no tempo da elaboração da lei orçamentária, que ele vai ter que gastar, por hipótese, 50 milhões de reais com pessoal, ele está fazendo essa proposta em cima de uma realidade, querendo dizer, de fato, eu vou precisar de 50 milhões de reais para pagar o pessoal. Por isso a Constituição diz, olha, Congresso, você não pode anular a despesa com pessoal. A mesma coisa ocorre com a despesa com o serviço da dívida. E o que é serviço da dívida? Serviço da dívida é o conjunto de despesas, no sentido orçamentário, destinados a pagar juros, principal e atualização monetária da dívida pública. Em outras palavras, se o governo federal sabe que no ano de 2021, por exemplo, há uma previsão de pagar 200 bilhões de reais de juros, a Constituição impede o Congresso de diminuir esse valor, porque ao diminuir esse valor, o Congresso estaria tirando do governo federal a autorização para que ele cumpra com seus compromissos com o sistema financeiro.
E quando o governo federal descumpre com seu compromisso com o sistema financeiro, isso caracteriza o quê? O calote por parte do governo federal, o que faz com que o país seja mal visto perante toda a comunidade internacional e perante os agentes financeiros brasileiros, e isto faria com que o país tivesse dificuldades de se financiar, lançando títulos no mercado, porque o mercado não iria querer comprar esses títulos, dado que o governo federal está praticando o calote. Por isso, foi fundamental que a Constituição estabelecesse a proibição ao Congresso Nacional para que subtraísse recursos do serviço da dívida, destinando tais recursos para fazer face às emendas parlamentares à lei orçamentária. Igualmente, está proibido reduzir dotações destinadas às transferências constitucionais para estados e municípios. Ora, se a própria Constituição, no exemplo que já demos no passado, determinou que 21,5% de toda a arrecadação do imposto de renda e também do IPI serão destinados os 21% aos estados, e se o cálculo que é feito dessas dotações corresponde exatamente a 21,5% da previsão de arrecadação do imposto de renda, não faria qualquer sentido que essa previsão de imposto de renda fosse subtraída, que o fundo de participação dos estados fosse subtraído, dado que ele corresponde aos 21,5% da previsão de arrecadação de imposto de renda. Assim sendo, caso o parlamentar subtraísse valor da dotação do fundo de participação dos estados, para poder fazer face à sua emenda, isto no futuro, no ano da execução, iria criar um severo problema. Por quê? Porque o governo federal tem a obrigação de passar os recursos para os estados, independentemente da dotação. Mas a dotação existe para estabelecer, de fato, um controle das contas públicas. Portanto, o gasto com a dotação teria que haver, a dotação da entrega dos recursos aos estados teria que ser executado mesmo sem a existência da dotação, e isso faria com que o governo gastasse não somente com o fundo de participação pelo valor maior do que o da dotação que teria sido alterado pela emenda, além de gastar com a própria emenda, o que geraria um desequilíbrio. E no mesmo sentido, é proibido ao governo federal pegar dotações destinadas aos benefícios previdenciários, dos quais os mais importantes são conhecidos de todo mundo, que são a aposentadoria do INSS, as pensões do INSS, o auxílio doença e o auxílio maternidade. Um deputado não pode simplesmente propor a redução dos valores desses benefícios para fazer face à sua emenda. Por quê? Porque senão vai fazer falta na hora de pagar esses benefícios previdenciários. Portanto, o Constituinte, ao inserir todas estas limitações à anulação de despesa, está procurando promover segurança jurídica, seja para os funcionários públicos, seja para os beneficiários do sistema de previdência, seja para estados e municípios e seja para os financiadores do poder público, que são os compradores dos títulos públicos e os emprestadores de recursos aos governos em todos os níveis. É um dispositivo de proteção para estes 4 grupos de agentes da sociedade. Em resumo, então, as emendas orçamentárias podem ser aprovadas desde que sejam compatíveis com o plano plurianual, compatíveis com o LDO e que indiquem os recursos necessários para fazer face a elas, excepcionados aqueles 4 tipos de recursos que não podem ser alterados nem subtraídos. Há uma terceira hipótese de aprovação de emendas que se destina simplesmente à correção de erros ou omissão ou de dispositivos do texto do projeto de lei.
Um projeto de lei orçamentária possui, fundamentalmente, 3 partes. Primeiro, um texto. Segundo, um quadro de previsão de todas as receitas. Terceiro, um quadro de fixação da despesa. Mas essa despesa pode ter erros na sua formulação. Um projeto, uma dotação para uma construção, por exemplo, de uma BR-X do município de A a B, pode ser que a BR que ligue o município de A a B não seja a BR-X, mas seja a BR-Y. Então, emendas dessa natureza que destinam-se a corrigir erros não exigem o cumprimento de nenhum requisito, porque, por natureza, este texto deve ser corrigido e a emenda deve ser aprovada. Como também pode ser aprovada uma emenda que se destina apenas ao texto do projeto de lei. E que emendas são, e que texto do projeto de lei pode ser alterado? O projeto de lei orçamentária traz, como já foi dito na aula anterior, traz, além da previsão da receita e a fixação da despesa, o quê? A autorização para a contratação de operações de crédito. Pode também trazer autorização para abertura de créditos suplementares e nós vamos falar disso ainda nesta aula daqui a pouco. Estas autorizações podem ser objeto de quê? De emendas que visem modificar o conteúdo destas autorizações. Então, agora, projeto de lei, relembrando, foi encaminhado para a comissão mista recebe as emendas, a comissão mista propõe a redução de determinados valores de dotações, propõe também a eliminação de determinadas dotações. O orçamento agora então está desequilibrado. Este orçamento desequilibrado terá muito mais receita do que despesa e agora o Congresso Nacional, os deputados e senadores vão apresentar as emendas a esse projeto, fundamentalmente emendas de 2 naturezas. Emendas pessoais, que são aquelas em que ele apresenta a sua atividade política, geralmente em benefício dos municípios em que ele tem uma expressão eleitoral mais significativa. Ele, como representante da comunidade daquele município, ele vai colocar dotação para atender a interesses dos seus eleitores. E isto é a atividade política dele. Mas há também outro tipo de emenda, a chamada emenda de bancada. Cada estado reúne todos os seus deputados e senadores. Nesta hora não tem partido, nesta hora a visão é a visão do Estado, e os deputados e senadores vão verificar o que o Estado mais precisa, na visão deles. Então, eles vão propor as emendas, chamadas emendas de bancadas, ou seja, emendas de bancadas estaduais, que são emendas que destinam recursos não a um município A ou B, mas, em geral, ao Estado como um todo. Por exemplo, uma emenda que crie um hospital regional que, ainda que esteja em determinado município, geralmente esse município é um município cabeça de um conjunto de municípios, de uma conurbação, muitas vezes, e que esse hospital vai servir para toda a comunidade daquele conjunto de municípios. Também são de interesse de Estado como um todo a construção de uma ferrovia, construção de uma rodovia, construção de portos. Todos esses tipos de dotações, na verdade, atendem a interesses da comunidade, do Estado todo, e não, em geral, de uma municipalidade específica. Então, essas são as emendas que são apresentadas. Apresentadas as emendas, a própria comissão vai definir o texto final da previsão de receita e fixação da despesa, e dentro desta previsão de receita também pode haver erros, e que podem ser consertados por meio também de quê? De emendas.
era relativamente comum no passado, especialmente no tempo da inflação, que o Congresso Nacional alterasse muito significativamente a expressão numérica, o valor da previsão da receita de determinados tributos. Por quê? Porque a inflação não permitia que você tivesse uma visão muito clara acerca de qual é o valor real de quanto vai ser a receita no ano seguinte. Então, o Congresso Nacional, utilizando-se da sua prerrogativa de corrigir erros e omissões previstas aqui no parágrafo 3º do artigo 166, inciso 3º, a linha A, ele cuidava de apresentar emendas que corrigissem erros ou omissões nas receitas. E assim como acontece nas receitas, as despesas também são objeto das emendas, e essa é a grande quantidade de objetos de emendas, e essas emendas são, sendo, portanto, aprovadas, elas, com todo o projeto original feitas as alterações promovidas por essas emendas, tudo isto é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional. No plenário do Congresso Nacional, haverá votações nas duas casas. Vota-se primeiro na Câmara, depois vota-se no Senado. Em geral, tudo é aprovado. Só que existe agora a possibilidade de algum parlamentar ou de uma bancada partidária pedir que seja examinada ou reexaminada a possibilidade de aprovação de alguma emenda. Para isso, o parlamentar ou o partido, vai apresentar uma figura processual legislativa chamada destaque. Olha, eu estou pedindo destaque para votação em separado da possibilidade de se aprovar a emenda X. Então, quando se aprova o conjunto básico da lei orçamentária, isso acontece também nas outras leis, quando se aprova, no caso das leis, chama-se o texto básico de uma lei, se aprova sempre ressalvados o quê? Os destaques. Os destaques, por sua natureza, então, são pedidos para que ainda que seja aprovado todo o parecer, no caso do orçamento, o parecer como veio da comissão, mas que seja também levado à votação o destaque de uma emenda para que seja votada em separada, emenda essa que não foi aprovada lá na própria Comissão Mista de Orçamentos. Portanto, é levado à discussão o destaque, e este destaque, então, vai ser aprovado ou rejeitado, e no final de tudo, nós vamos ter um conteúdo de projeto de lei orçamentária aprovado e que será encaminhado pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo. O presidente do Congresso, então, que é também o presidente do Senado, encaminha ao presidente da República o projeto de lei aprovado e que recebe o nome, nesta hora, de autógrafos. Os autógrafos são, portanto, o conteúdo de tudo o que foi aprovado no projeto de lei orçamentária. O presidente da República, por sua vez, tem o poder de vetar, parcial ou integralmente, qualquer lei, ou de sancionar integralmente. Há um detalhe curioso que, lá no capítulo do processo legislativo, é dito que o presidente da República, e isso acontece também naturalmente com governadores e prefeitos, só pode vetar texto completo de lei, ou de artigo, ou de parágrafo, ou de inciso, ou de alínea. Não há previsão para que ele vete nada que esteja fora do texto da lei orçamentária. Todavia, entendeu-se como uma forma de interpretação uma interpretação, digamos até assim, sistemática do processo legislativo orçamentário, que o presidente da República, assim como tem poder de vetar todo um artigo, ele tem poder de vetar toda uma dotação. E a proibição de votar textos incompletos de artigo
foi entendida também como a proibição de vetar texto incompleto de valor de dotação. E o que significa isso? Significa que, se o presidente da República tem lá uma dotação para a construção de um determinado hospital no valor de 20 milhões de reais, o entendimento que se dá no âmbito do direito financeiro é que o presidente pode vetar integralmente esta dotação e que ele não pode vetar parcialmente o valor. Ele não pode dizer simplesmente, eu quero que isso aqui seja só 18 milhões de reais. Não existe esse veto parcial de valor. Existe o veto parcial da lei orçamentária, quando ele pode vetar integralmente uma dotação. E por que isso? Porque uma dotação orçamentária, ela tem o poder que tem um artigo de uma lei. Ela é como se fosse o artigo de uma lei, em que está escrito, em que estaria escrito, portanto, está subentendido, fica o órgão tal autorizado a realizar um gasto de até determinado valor nesta determinada finalidade. É como se isso fosse um artigo de uma lei. E ele não pode, o presidente da República, alterar o valor deste artigo. Se ele quiser, ele pode vetar integralmente o artigo. Portanto, feita esta apreciação pelos órgãos da Presidência da República acerca do que deve ser vetado e do que deve ser mantido no projeto de lei orçamentária anual, vai então o projeto à promulgação e publicação. E concluída a publicação, nós vamos ter então agora o quê? A lei orçamentária anual para o exercício de, por exemplo, 2021, que é a lei que está sendo, o projeto de lei que está sendo hoje preparado dentro do Congresso Nacional. Muito bem, agora nós estamos diante da seguinte situação. Se o presidente da República vetar algumas dotações, e se ocorreu, como sempre ocorre, de o Congresso Nacional encaminhar ao presidente da República o projeto aprovado com o total de despesas igual ao total de receitas, o que vai ocorrer, qual a consequência matemática de o presidente da República vetar dotações? A consequência óbvia é que a receita será superior à despesa. Então, nós vamos ter a receita não submetida a qualquer veto, porque não se veta a receita, já que não há uma norma jurídica. O presidente da República não vai vetar, por exemplo, não haverá mais receita de imposto de renda. Não existe esse tipo de veto. Mas, ao o presidente vetar uma dotação, automaticamente o total da despesa será inferior ao total da receita. A propósito, na Lei 4.320, que foi aprovada em 31 de março de 1964, que é a lei básica do direito financeiro brasileiro, está dito lá que as receitas não podem ser arrecadadas se não estiverem previstas na lei orçamentária anual. O que significa isso? Significa que, se, por exemplo, o governo exercendo o seu direito, que está previsto no artigo 154 da Constituição, de, por meio de lei complementar, criar um novo tributo, tomemos o exemplo do imposto sobre grandes fortunas, e ele criar este imposto sobre grandes fortunas no dia 20 de dezembro de 2020. Ele só poderá cobrar este imposto 90 dias depois, portanto, arredondando, 20 de março de 2020. Na verdade, vai ser dia 20 de março mesmo. 21, perdão. 20 de março de 2021. Mas, em conformidade com a Lei
4.320, ele não poderia cobrar no ano de 2021. Por quê? Porque não existe no atual projeto de lei orçamentária para 2021 qualquer previsão de arrecadação do imposto sobre grandes fortunas. Então, se não existe previsão orçamentária, não poderia haver a cobrança e, por consequência, não poderia haver a arrecadação deste tributo. Infelizmente, isso tem sido desconsiderado, porque não se tem observado com rigor a força normativa da Lei 4.320, apesar de ela ter sido reconhecidamente recepcionada pela nossa Constituição em quase todos os pontos. Praticamente só não foi recepcionada em relação ao antigo sistema de planejamento federal que envolvia o orçamento plurianual de investimentos, que era um orçamento diferente do plano plurianual. Ele era só de 3 anos e ele era móvel. A cada ano se excluía o orçamento plurianual daquele ano que estava em exercício e se acrescentava mais um ano para o futuro. Mas, excetuado isso, praticamente toda a Lei 4.320 foi recepcionada pela Constituição e, assim sendo, deveria ser, naturalmente, objeto de aplicação e, entre as suas normas, está exatamente a norma que impede a cobrança de tributos cuja receita não esteja prevista junto ao conjunto de previsões de receita que compõem a lei orçamentária daquele ano. Muito bem, aprovada a lei orçamentária, sancionada, agora a lei orçamentária vai para a sua execução. Todavia, vão surgir situações que não estavam dentro da previsão que o governo federal, incluindo todos os seus órgãos, fez acerca do que precisava ser gasto. O exemplo da pandemia é um caso clássico. Ninguém em 2019 previa que em 2020 seria necessário que o governo gastasse tanto dinheiro com o combate à pandemia e com o combate aos efeitos econômicos da pandemia, como foi o gasto com este auxílio emergencial que o governo federal, juntamente incluindo o Poder Executivo e o Legislativo, definiram e estabeleceram para ser recebido pelas pessoas que estivessem com dificuldade de renda. E nesse caso, o que se faz? Nós temos, na verdade, 3 situações aqui previstas como hipóteses. A primeira situação é: nós temos uma dotação orçamentária, todavia, esta dotação orçamentária não foi suficiente para fazer face àquele objetivo que se pretende alcançar. Por exemplo, suponha que a dotação para pagar aposentadorias do INSS foi de 100 bilhões de reais e chegou o mês de outubro e o INSS observou que ele já gastou 90 bilhões e que ele vai precisar de mais 30 bilhões de reais. Portanto, se ele ainda tem uma dotação de 10, ele vai ter que ter uma dotação adicional de 20. Para tanto, a legislação e a Constituição prevêem que se formam, nesse caso, os chamados créditos suplementares. O que é, portanto, um crédito suplementar? Crédito é uma palavra que pode ser entendida como o mesmo sentido de dotação orçamentária. Só que a dotação orçamentária, ela vem na lei orçamentária. E o crédito suplementar vem em uma lei apartada ou em um decreto. O que é, então, a dotação suplementar ou crédito suplementar? É uma norma que acrescenta valor à dotação já existente. Qual é a sua utilidade? É aumentar
o valor de uma dotação para a qual será necessário um valor maior do que aquilo que está previsto na lei orçamentária. Isto, então, é o crédito suplementar. Como é que esse crédito suplementar se cria? Vocês lembram que, quando nós falamos do parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição, dissemos que a lei orçamentária só pode conter, fundamentalmente, o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Todavia, há duas autorizações ali previstas. A primeira é a autorização para operações de crédito. E a segunda, a autorização para abertura de créditos suplementares. Lembra que nós falamos isso quando dissemos que podíamos fazer modificações no texto da lei orçamentária? Um desses dispositivos de texto da lei orçamentária é exatamente esse conjunto de autorizações para a realização de créditos suplementares, ou seja, a elaboração de créditos suplementares. Então, a própria lei orçamentária pode, por exemplo, dizer o seguinte: o Poder Executivo está autorizado a suplementar dotações em até 10% do valor, desde que subtraia dotações de até 10% do valor também. Isso ele faz por meio de quê? De decreto. Daí, nós temos o quê? Nós temos um Poder Executivo que tem a autorização dada na lei orçamentária para baixar um decreto para, por exemplo, naquele caso que eu lhes falei do INSS. Se a necessidade do INSS fosse de apenas 9 bilhões de acréscimo, no exemplo que demos, seria de 120, portanto, um acréscimo de 20 bilhões. Mas suponhamos que fosse somente de 9 bilhões e que na lei orçamentária existisse uma autorização para suplementação de até 10%. O que era necessário, então? O presidente, então, baixa um decreto dizendo fica suplementada a dotação para aposentadorias do INSS no valor de 9 bilhões, fica reduzida a dotação X, assim, no valor de 9 bilhões. Por meio de quê? De um decreto. Portanto, não precisa de passar pelo Poder Legislativo. Mas, no caso do exemplo que eu lhes falei do INSS, sendo uma necessidade de suplementação de 20 bilhões, então o Poder Executivo tem duas opções nesta hora. Ele pode decretar a suplementação de 10 bilhões e pedir ao Congresso Nacional, por meio de um projeto de lei de crédito suplementar, uma suplementação ainda por lei de mais 10 bilhões. Ou pode também encaminhar direto para o Congresso Nacional um pedido de suplementação de 20 bilhões. Uma das duas figuras qualquer uma não vai fazer nenhuma diferença. Certo é que o Congresso Nacional, aprovando a dotação de 10 bilhões e mais os 10 bilhões que podem ser aprovados por decreto, nós vamos ter uma dotação agora de 120 bilhões de reais que podem fazer face ao mês de dezembro, de novembro e ao 13º salário das aposentadorias, e o INSS, portanto, vai cumprir com o seu dever de pagar as aposentadorias. A isso, então, damos o nome de crédito suplementar. Tá. E se aparecer apenas um interesse público em criar uma dotação que não existe na lei orçamentária? Daí dá-se o nome de crédito especial. E o crédito especial tem que ser veiculado por meio de quê? Por meio de um projeto de lei mesmo, não pode ser por decreto. Então, o governo federal encaminha para o Congresso Nacional um projeto de lei em que ele diga, por exemplo, olha, houve aumento na arrecadação do imposto tal no valor de 30 milhões, portanto, eu quero criar uma dotação para que o DENIT faça a pavimentação da estrada que liga o município C ao município D, no valor dos 30 milhões. Esta dotação orçamentária será criada por meio de um projeto de lei próprio. E a esse projeto de lei próprio dá-se o nome de projeto de lei de crédito especial. Temos uma terceira situação, que é a situação de calamidades, guerras ou convulsões civis, a guerra civil chamada ou a guerra externa ou a calamidade, como é o caso da pandemia. Nesse caso, o nome do crédito que se cria nem é suplementar nem é especial, é o crédito extraordinário. E em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição, esses créditos extraordinários são criados por meio de medida provisória, no caso do governo federal e no caso de uns poucos estados que também possuem a figura legislativa da medida provisória. A maioria dos estados, todavia, não tem medida provisória. E nesse caso, a Lei 4.320 diz
que esses créditos extraordinários serão criados por meio de decreto dos governadores dos estados ou dos prefeitos. Com isso, consegue-se fazer face às despesas extraordinárias que surgem em razão de calamidades, de guerras externas ou da guerra interna, ou também chamada convulsão social. Com isso, nós concluímos nossa aula de hoje. Em nossa aula de hoje, nós estudamos o processo legislativo orçamentário, que envolve o envio do projeto de lei pelo Executivo ao Legislativo, o exame da matéria pela Comissão Mista de Orçamentos dentro do Congresso e o recebimento de emendas nessa comissão. Essa comissão emite um parecer, esse parecer é levado ao Congresso Nacional para que, em reunião conjunta, defina o conteúdo final do projeto de lei orçamentária, e esse projeto de lei é então encaminhado ao presidente da República, que irá sancionar ou vetar, podendo vetar apenas dotações completas. Aprovado o projeto, então temos a lei orçamentária. Essa lei orçamentária será executada durante o ano a que se destina, e durante esse ano pode haver alterações no conteúdo do orçamento, e essas alterações serão dadas por meio dos chamados créditos adicionais, que são créditos de três naturezas. Nós temos o crédito adicional suplementar, destinado a acrescentar valor a dotações existentes. Temos o crédito adicional especial, destinado a criar dotações que, portanto, não existiam na lei orçamentária. E, por fim, temos o crédito extraordinário, que é criado para fazer face a situações de extrema necessidade. Aqui concluímos a nossa aula de hoje e vamos trazer para vocês um quiz de 3 perguntas para ver se você absorveu bem os conceitos que nós trouxemos hoje para você. A primeira pergunta é: a proposta orçamentária é encaminhada ao Congresso Nacional, letra A, por cada órgão público, letra B, por cada um dos poderes, letra C, por cada dirigente máximo dos poderes, e letra D, pelo Poder Executivo. A resposta correta é pelo Poder Executivo, letra D. Lembremos que é o Poder Executivo que reúne todas as propostas dos demais poderes e elabora uma proposta única e encaminha ao Congresso Nacional a proposta na qual está inserida a proposta do Legislativo, do próprio Legislativo, do Judiciário, do Executivo, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Vamos à nossa segunda pergunta. As emendas apresentadas serão aprovadas caso, letra A, sejam compatíveis com o plano plurianual, ainda que incompatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias. Letra B, sejam compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias, ainda que incompatíveis com o plano plurianual, que indique os recursos necessários ou que cancelem dotações para o serviço da dívida. Destes requisitos que aqui estão escritos, somente a letra C é correta, porque os demais, como por exemplo o A, ser incompatível com a lei de diretrizes orçamentárias, não pode. Letra B, ser incompatível com o plano plurianual, também não pode aprovar. E a letra D, dizer que dotações podem ser anuladas se elas forem referentes ao serviço da dívida para aprovar uma emenda, também não pode. Mas ela pode ser aprovada se ela indicar os recursos necessários para a sua aprovação. Vamos então à nossa terceira pergunta. Não constitui forma de crédito adicional. Letra A, o crédito consignado. Letra B, o crédito suplementar. Letra C, o crédito especial. Letra D, o crédito extraordinário. A resposta certa é a letra A. Crédito consignado não é uma figura jurídica do direito financeiro. Crédito consignado é uma forma de um tomador de um empréstimo contrair uma operação de crédito junto a uma instituição financeira, e esse empréstimo vai ser pago por meio
da consignação em folha de pagamento. Os créditos adicionais, que são institutos do direito financeiro, são o crédito suplementar, que acrescenta valor a uma dotação já existente, o crédito especial, que cria uma dotação sobre uma matéria absolutamente estranha à que está no orçamento, e o crédito extraordinário, que destina valores a situações de combate aos efeitos das calamidades, das guerras externas e das convulsões sociais. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, esperando que ela tenha sido útil para você e esperando também que você esteja conosco na nossa 4ª aula deste curso de Direito Financeiro. Obrigado por sua atenção. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.